Você já leu um livro que parece mudar completamente a sua compreensão do mundo? Torto Arado é esse tipo de história. E hoje vamos falar sobre esse livro impactante de Itamar Vieira Júnior. Eu sou o Chicão, e se você gosta de livro que deixa a gente pensando por bastante tempo depois que a gente fecha a última página, vem comigo que eu vou te contar essa história. O Torto Arado é uma história bastante antiga, que eu comecei há muito tempo, né? Eu estava profundamente influenciado pelas obras da geração de 30 e 45, romances que fazem parte hoje do nosso cânone literário. E foi neste momento que eu comecei a escrever uma história, né, que tinha como mote a relação de duas irmãs, a relação que ela mantinha com os pais e a terra. Torto Arado, então, é um romance brasileiro que já ganhou prêmios importantes da literatura, como, por exemplo, o Jabuti e o Leia. Mas o que torna essa leitura tão importante? Bom, primeiro a ambientação, ele passa ali no sertão da Bahia, onde acompanhamos duas personagens, a Bibiana e a Belonísia, que moram, então, numa comunidade rural que luta por direitos e pela terra. Mas Torto Arado vai muito mais além da narrativa de luta pela terra. Ele traz questões aí como o silenciamento dos personagens e sua ancestralidade. A terra retratada nesse livro não é apenas o chão sob os seus pés. É sua vida, sua identidade, seu passado. A terra nesse livro, então, ele é um símbolo de poder e resistência. A comunidade, então, onde vive Bibiana e Belonísia, trabalha em regime de servidão. A fazenda é controlada por uma família muito poderosa. Mesmo morando há muito tempo nas terras, eles não têm o controle de que produzem. E isso revela, então, uma crítica profunda sobre a desigualdade social e o legado negativo que a escravidão deixou. Outro ponto interessante, então, dessa obra é o silêncio. Uma das personagens, então, logo no começo, ela sofre um acidente e fica muda. Esse evento, então, serve como uma metáfora para o silenciamento de vozes em uma sociedade que marginaliza os vulneráveis. Mas o silêncio em Torto Arado não é apenas a ausência das palavras. Ele também carrega a força das histórias não contadas. As personagens, então, precisam encontrar outra forma de se comunicar. E faz a gente refletir. Quantas vozes ao longo da história não foram caladas? Outro aspecto fascinante desse livro é a presença marcante da ancestralidade e da espiritualidade. A comunidade, então, onde mora Bibiana e Belonísia é rica em tradição de origem africana. E essa herança está muito presente no cotidiano delas. A herança africana e o sincretismo religioso dão força para os personagens. É como se essas tradições fossem uma arma invisível que ajudasse as personagens a sobreviver e resistir. Em várias partes da história, então, vemos a espiritualidade e esses rituais antigos se entrelaçarem, então, com a luta pelo direito da terra. Não podemos falar de Torto Arado sem destacar o protagonismo feminino. Bibiana e Belonísia são personagens complexas, que refletem, então, aí a força da mulher nesse contexto de resistência e luta. As duas irmãs são muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas se completam. E ela representa o Brasil mais profundo, com suas dores, desafios e conquistas. Enquanto uma luta com a força das palavras, a outra luta com a força dos seus atos. Juntas, elas somam força para lutar contra as injustiças. Chegando então ao fim dessa leitura, não tem como você não se sentir impactado. As relações, as perdas, as conquistas desse livro refletem muito na vida de milhares de brasileiros que ainda enfrentam os mesmos desafios dessas personagens. O final desse livro, então, não é um ponto de chegada, e sim um ponto de partida para nós, leitores, repensarmos sobre as injustiças sociais e a importância de dar voz àqueles que historicamente foram silenciados. Então Torto Arado vai muito além de ser um livro apenas sobre luta e resistência. Ele é um chamado para nós ouvirmos as vozes daqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes não são ouvidos. É uma conexão do passado com a terra e do significado de ser brasileiro. Se você ainda não leu Torto Arado, venha se impactar com esse livro. E se você já leu, deixa no comentário o que você achou desse livro. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Desde já, muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e venha conosco, porque aqui a história é todo dia.